Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 7 de agosto. Agora na Espanha, 19 horas e 45 minutos. No Brasil, 14h45. Gente, eu tô aqui no gráfico semanal da BTC justamente porque a gente está a poucas horas de inaugurar o desenho de um novo candle que vai vir comprador e com corpo real acima da MM200. Isso é mais um sinal fortíssimo de que a gente está superando essa âncora mais brutal que estava aprisionando a BTC. E olha o RSI estocástico no semanal, como já abriu aquele pump espasmódico em direção aos quadrantes mais superiores aqui da métrica. Então isso aqui tudo pode explodir em direção à nuvem, que segue ali com o centro gravitacional no patamar entre 36 e 38, que é um pouco acima da VWAP anual. Já já vou falar das VWAPs. Vamos para o nosso gráfico diário. Vocês vejam que desde o dia 4 de agosto a gente está namorando aqui a mediana do canal de Keltner, que está servindo como o nosso mais poderoso suporte, mas não perdemos a mediana. As três linhas do canal de Keltner, nesse momento, se encontram dentro da nuvem, promoveram já essa emborcadura, agora só falta promover o transpasse, o cruzamento final de baixo para cima contra a nuvem. A gente pode esperar uma movimentação parecida com essa aqui de julho de 2021, que redundou no all-time high no patamar de 69 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura, ainda não abriu aquela boca de jacaré, justamente porque essa corretiva lambendo aqui a mediana foi um pouco brutal, mas a gente segue desenhando uma bela canaleta virtual de alta de baixo para cima para transpassar a nuvem de Shimoku. Mas segue com a nebulosidade esverdeada na projeção, ganhando musculatura. No nosso gráfico das VWAPs no gráfico da VWAP mensal, hoje foi icônico, porque a gente estressou a lower e a upper. Na madrugada a gente chegou a dar um beijinho aqui na lower, no patamar de 20, fizemos a mínima em 22.844 e a máxima hoje ficou em 23.300. Ou seja, hoje foi icônico aqui no gráfico das VWAPs, porque a gente beijou a upper, a lower, a lower antes, depois a upper, e agora a gente está preso no patamar da VWAP mensal, ali tentando superar a linha d'água. No nosso gráfico das VWAPs, a gente segue desenhando o nosso balezão em direção à VWAP anual, que segue ali um pouco acima de 30 mil, embolada com essa camada congestional. Não se enganem, gente. Agora com esse gráfico no semanal abrindo esse candle espetacular acima da MM200, vocês podem ter certeza que a gente vai buscar no mínimo o centro gravitacional da nuvem na projeção. Na seara fática, um analista aqui da Cointelegraph diz que as exchanges de cripto não serão engolidas por bancos. Agora a gente sabe que muitos bancos já estão oferecendo ativos cripto, inclusive o PayPal. Dá para comprar cripto em vários apps de bancos brasileiros, inclusive. E segundo esse analista, as maiores exchanges, elas sim vão evoluir para ofertar produtos do mercado financeiro tradicional, como a FTX já faz, e agora a Binance também está começando com a Tesla. Enfim, os gigantes dos dois setores vão acabar aglutinando os dois mercados. E a Receita Federal e outros órgãos de regulação federais no Brasil, esses regulamentos federais brasileiros ainda estão sofrendo essa superposição de autoridades, ou seja, de poder fiscalizatório. Então, nesse momento, tem CVM, tem Banco Central do Brasil, e enfim, diversos, Receita Federal, COAF, diversos organismos e órgãos regulatórios federais estão se superpondo em termos de fiscalização. Então, esse projeto de lei que tá se encaminhando para ser aprovado no Congresso brasileiro vai colocar também uma ordem nesse hiato legislativo, que é o mesmo problema que os Estados Unidos estão vivendo. E agora a Academia Brasileira de Criptomoeda e a Blockchain Academy, que é o braço de educação financeira do mercado Bitcoin, vão ofertar um workshop online para Ministério Público, Receita Federal e COAF, para que os agentes desses órgãos reguladores federais possam se inteirar de como funciona essa tecnologia. E, enfim, é o novo normal.
os estados soberanos têm que se adaptar, em que pese o lobby brutal do establishment para retardar a regulação desse novo mundo que está se abrindo em termos de tráfego de dados e riqueza. O fato é que a pasta já saiu do tubo, não tem volta. O Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, é o novo garoto propaganda da FTX. Para quem ainda acha que vem inverno cripto, o fato é que ao lado da regulamentação, ícones do marketing tradicional agora estão chegando também no mundo cripto. E na geopolítica internacional a coisa está ficando feia entre China e Taiwan. 20 navios de guerra criam uma tensão sem precedente no Estreito de Taiwan. O Estreito de Taiwan, que liga a ilha de Taiwan à China, agora vive um momento de altíssima tensão. Isso, inclusive, está criando um bloqueio naval comercial que está prejudicando os maiores exportadores de mercadorias para Taiwan. Inclusive, o Brasil está sendo prejudicado porque os navios não estão conseguindo se aproximar. Tamanha tensão que está rolando no estreito que liga a ilha à China. Enfim, gente, isso aqui pode redundar num sério agravamento, já que, segundo as palavras do próprio Donald Trump, a Nancy Pelosi entregou um presente para a China que era uma desculpa, né? Uma escusa para poder invadir a ilha, que agora ela deu de bandeja, segundo as palavras do próprio Donald Trump. E a China entra no 4º dia de exercícios aéreos de longo alcance em torno da ilha de Taiwan. E o principal desenvolvedor de armas de Taiwan é encontrado morto num quarto de hotel. Isso pode não ser uma mera coincidência. Yang Li-xin, de 57 anos, vice-chefe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento de armamentos em prol das forças taiwanesas, foi encontrado morto em um quarto de hotel no sul do condado de Pingtung, em Taiwan. Pode ou não ter relação com isso, mas a inteligência chinesa pode ter eventualmente alguma relação com esse infortúnio, vamos colocar assim. Enquanto a Europa derrete num calor escaldante, o sol aqui de Marbella parece um laser. Eu no Brasil eu nunca vi um calor dessa magnitude que está fazendo aqui no sul da Espanha, com incêndios por todo lado. O Lesoto, que é um enclave, né, um país incrustado na África do Sul, um reino, na verdade, tá com uma quantidade absurda de neve, e as estações de esqui do Lesoto, que é o único país no mundo em que cada centímetro quadrado do território está acima de 1.000 metros em relação ao nível do mar, tá com uma quantidade acima do normal de neve, e a estação de esqui lá do Lesoto tá bombando. Ou seja, gente, o calor na Europa tá fora do normal, a neve na África, no sul da África, tá fora do normal, o mundo tá virado num caldeirão de pólvora, o principal desenvolvedor de armas de Taiwan foi encontrado morto, e tudo isso, na minha leitura, tá criando condições propícias para a BTC caminhar resiliente em direção ao nosso alvo mais imediato, que é esse patamar aqui entre 29 e 30 mil dólares, e muito resiliente esse clima Mad Max apocalíptico do cenário geopolítico financeiro internacional. Na minha leitura, coloca a BTC num viés sem volta em direção a $1 milhão. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.